fato nós vivemos dias duros, dias difíceis, aonde os princípios e os valores da palavra do Senhor têm sido atacados, têm sido vilipendiados, têm sido ultrajados. E o pior é que nós temos participado de uma geração amortecida, de uma geração seduzida, uma geração que tem deixado de buscar aquilo que de fato deveria ser buscado, a presença do Senhor. Uma geração que tem perdido o seu tempo. Segundo uma famosa agência de comunicação, o brasileiro gasta, em média, 10 horas e 8 minutos por dia na internet, das quais 3 horas e 42 minutos são nas redes sociais. Estamos, de fato, navegando. Talvez até à deriva, mas estamos navegando. De outro lado, uma pesquisa foi realizada em Israel pelo professor Amos Hillider. Ele aponta que os pais costumam dedicar lá naquele país uma média de 14 minutos e meio por dia de tempo de qualidade com os seus filhos. Naquele país, essa pesquisa trouxe essa informação. No Brasil, nada nesse sentido foi concretamente produzido. Tempo de qualidade com os filhos. Talvez o nosso país não traga informações muito diferentes dessas. Aí não nos surpreende vivermos um tempo tão difícil. Um tempo onde não se gasta tempo apenas com a internet, mas um tempo correndo de um lado para o outro, atrás de dinheiro, atrás de carreira. E aí quando a gente começa a pensar sobre investir, sobre insistir na família nesses dias, aí soa quase como que fora de moda. A família tem passado para ser um segundo plano. E dentro dos ataques dos valores ao qual nós nos referimos, eu gostaria de olhar com um pouco de mais atenção, juntamente com você, para a família. E sobre isto, mais do que em toda a história, hoje tem se banalizado o instituto do casamento. Hoje nós vivemos um tempo onde o divórcio, que deveria na verdade ser a última opção, ele é falado nas casas de forma corriqueira. Tem criança que está cansada de escutar isso. As famílias têm padecido, têm sofrido. Pensando sobre isso, eu gostaria de convidar a que vocês abrissem as suas Bíblias, seus smartphones, ou ainda acompanhar um texto que está sendo projetado. Você também tem um texto que vai aparecer à sua tela, de Salmo 128. Salmo 128 nós iremos ler dos versos 1 ao 6. Salmo 128, salmo que nos remete à família, e diz assim a palavra: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Pai, obrigado pela palavra do Senhor. Seja o Senhor, Deus, mais uma vez servido em nos usar, a fim de que ela possa chegar da forma que lhe apraz. Em cada um que aqui está, que acompanha pela internet, é o que nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Deixa, por favor, a sua Bíblia aberta, que nós vamos usar ela no decorrer dessa mensagem. Salmo 28, o Salmo 128, ele trata-se de um cântico de romagem, em que os estudiosos sugerem que provavelmente ele foi um cântico de peregrinos, que era recitado pelos viajantes, acompanhado das suas famílias, à medida que os montes de Jerusalém iam aparecendo. Mas antes de eu adentrar nesse assunto que eu quero conversar com vocês, hoje nós vamos encerrar a série de mensagens que começou em agosto, de que Cristo, cuja série é Cristo é a Solução. E nós tivemos a oportunidade de ver, terça após terça, de que Cristo é a solução para todos os dilemas da nossa vida. Cristo é de fato a resposta, é a saída, é o escape, é a nossa esperança, o nosso refúgio. Cristo é
a solução. E por que encerrar? E por que não encerrar aonde tudo começou? A criação humana, ela se iniciou foi na família, por meio da manifestação do poder de Deus, criando homem e mulher, tornando os dois uma só carne. Gênesis, no capítulo 1, 28, Deus diz assim: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. A Bíblia não tem registros de momentos onde o viver do povo não foi que não em família. Desde a criação, se nós passarmos os tempos desde a escravidão, tempo de refúgio, de exílio, condução pelos juízes, condução pelos reis, profetas, sempre o povo de Deus constituiu, viveu e defendeu a família. Inclusive Jesus, sendo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, sendo enviado do Deus Pai, se fez carne, habitou em família. Penso que Jesus, dada a sua divindade, ele poderia muito bem ter chegado como um monarca, como um chefe de estado. Jesus poderia ter vindo para habitar num palácio opulento, poderoso, para dominar sobre os povos e as nações, assim como nós vemos as pessoas que têm poder nesses dias. Mas Jesus veio, foi num formato bem tradicional. Jesus veio como um bebezinho. Jesus veio para viver uma família, e uma família pobre. Mas pobre, mas cheia de amor, cheia de harmonia. E quando eu olho para a Bíblia, eu não consigo encontrar indicativos, nem diretos ou indiretos, de que tenha faltado alguma coisa para Jesus. Jesus sempre teve o suficiente. E eu entendo que Jesus chegou assim numa família humilde, numa família pobre, para nos ensinar que, primeiro, que não existe nada de mal em ser humilde. Também que existem valores muito maiores do que a riqueza. E, por último, que Deus ama a família. Pensando sobre esse enfoque, eu quero hoje pensar com você que Cristo é a solução. Cristo é a solução para os problemas de família. E o primeiro problema que eu penso que Cristo pode nos ajudar a solucionar é sobre a improdutividade. No verso 2 nós recebemos indicação direta que nós devemos comer do trabalho das mãos. Nós temos que produzir, nós temos que ser produtivos. Fala de sustento, e não é raro nos gabinetes pastorais, atendimento a pessoas que sentem o peso de conviver com pessoas que não levam a sério ser produtivas. E obviamente em tais aspectos, quando fala-se de produção, produtivas no sentido lato, produtivas na família, produtivas no trabalho, no ministério. E quando a gente pensa no lazer, até no lazer a gente quer ficar perto de gente que produz, a gente não quer ficar perto de quem é escorado, de quem não faz nada. Por óbvio, afastando questões de doenças, questões emocionais, nós devemos sim ser produtivos. Como nós estamos tratando sobre família, a produtividade na família, ela pode ser encontrada naquele que sai para casa, para produzir, como também naquele que fica em casa, para garantir a ordem, a organização, o cuidado do lar. Aí me remete a uma pergunta: será que é errado então a mulher trabalhar? Penso que não tem nada de errado da mulher trabalhar, especialmente quando existe necessidade, ou ainda quando o provento do homem não é suficiente para arcar com todas as despesas domésticas, ou ainda quando a mulher estudou, tem sonhos, tem uma carreira, quer seguir também o trabalho, a linha dela, que bênção, sem problemas. E quando ela trabalha, ao final do dia, quando os dois se encontram, de quem que são as tarefas domésticas? Se os dois trabalham, obviamente dos dois. Não é nada justo, ao final de um expediente, onde os dois trabalharam, chegar em casa, ela iniciar o segundo expediente enquanto ele descansa, em berço esplêndido, sendo que ela também passou todo o dia produzindo. Mas tudo deve acontecer em acordo, combina. O profeta Amós, no capítulo 3, verso 3, ele nos remete a isso. Ele faz uma pergunta que também é muito esclarecedora. Andarão dois juntos se não houver acordo? Não tem jeito de andar dois juntos se não houver acordo. Então combina. Em casa a gente tem que ter esse trato.
combinar. Então, quando essas coisas desencaixarem em casa, senta, olha no olho e diz assim: ficou pesado para mim, você pode me ajudar? Abra seu coração, combina, acordem, acordo. A propósito, a responsabilidade da provisão, da mantença do lar, essa tarefa não é de incumbência da mulher. Essa tarefa é do homem. Lá no jardim do Éden, o Senhor deu ao homem duas distintas funções: lavrar e guardar, registrado em Gênesis, no capítulo 2, verso 15. Lavrar e guardar. Lavrar é trabalhar, produzir. Lavrar é ralo, enquanto guardar é proteção. Encontramos ainda como papel do homem, fora o trabalho e a guarda, a defesa do lar, encontramos ainda outros papéis, como o governo do lar, ser o cabeça da família. Isso está registrado em 1 Coríntios, no capítulo 11. Ao homem também o sacerdote, Jó, 1 capítulo, verso 5. Ao homem também registrado como papel o satisfazer a intimidade da sua esposa, 1 Coríntios, no verso 7. No capítulo 7, amar a sua esposa, Efésios capítulo 5, verso 25, entre outros papéis. E quanto aos papéis da mulher, a gente pode encontrar como o papel de assuiladora, Gênesis capítulo 2, verso 18. Um papel que ela também precisa de exercitar, estar com a mesma missão, sob a missão, submissão ao marido. Efésios capítulo 5, verso 22. Administradora do lar, Provérbios capítulo 31. Satisfazer também a intimidade do seu marido. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7. Dentre outros papéis. Quando um casal se casa, eles devem deixar o pai e a mãe se tornar os dois uma só carne. Salvo raríssimas exceções, o casal tem que buscar autonomia financeira. Não pode depender de ninguém. Nenhum casal deveria depender dos pais. Sabe por quê? Quando o dinheiro vem de fora dos pais, eles começam a ter que aceitar uma certa ingerência. Olha, eu quero que esse sofá saia daqui. Aí o pai chega lá, a mãe fala: olha, não ficou legal essa geladeira. Eu quero que a geladeira fique em tal lugar. Sabe por quê? Existe um brocardo antigo que diz que manda quem paga a conta. É isso, manda quem paga a conta. E mais, né? Quando a gente não permite ter autonomia, não vai atrás da sua autonomia financeira, ainda tem um monte de conversa, uma série de ruídos que atrapalha demais o casamento. O cordão umbilical deve ser cortado na questão financeira. E a omissão do cuidado natural da provisão para a família é um pecado muito grave. Quando Paulo escreve na primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, versos 8, Paulo diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. A responsabilidade pela provisão do lar, como nós vimos, é maior na pessoa do marido. Embora não tenha nada de errado da mulher trabalhar, o problema é que quando ela começa a trabalhar e começa a terceirizar a criação, a educação, o governo da casa, que é de responsabilidade dentro do papel dela. Delegando aos professores a criação dos filhos, à igreja, às babás, aí a administração do lar começa a padecer. Detalhe da esposa trabalhar fora, ela conseguir cumprir os seus papéis de esposa, os seus papéis de mãe. E quando isso começa a ficar comprometido, nós temos uma desinstabilidade. Mas novamente, eu vou usar aquela velha dica: acordo, combine. Ficou desencaixado, combine. Não tem nada de errado de falar: olha, está faltando tal coisa. Você quer ver uma outra coisa? Querida, não tem dado mais tempo de você cuidar de tal coisa que você fazia muito bem. Eu posso te ajudar? Porque gente para criticar parece um monte, mas gente para dizer assim: eu quero te ajudar, querida. Eu também posso fazer isso por esse tempo. Percebi que você está atribulada. Olha que palavra linda. Louvado seja Deus se as esposas recebessem essa palavra sempre, ao invés de apenas cobranças. Se pode ser aceito que a mulher ajude o marido a trazer o sustento do lar, também pode ser aceito que o marido ajude a sua esposa com os filhos e as tarefas da casa.
Mas como dissemos, sempre mediante acordo, combina. E olhando para Jesus, sobre essa questão da produtividade, em Marcos no capítulo 11, após a sua entrada triunfal em Jerusalém, Jesus passou por uma figueira que não tinha frutos. E aí Jesus passa e condenou a figueira, porque ela não tinha frutos. E você sabe por que condenou? Jesus também tem uma expectativa. A expectativa de Jesus é que nós sejamos produtivos. Produz, faz alguma coisa. Vimos sobre a improdutividade, e o segundo problema que Cristo soluciona na família é o da intimidade. No verso 3, colhemos indicação de duas situações, a qual uma depende da outra. A primeira é relacionada com a vida íntima do casal, e a segunda é o resultado disso, que são os filhos, como rebentos de oliveira sentados ao redor da sua mesa, assim diz a palavra do Senhor. Mas quando o texto diz no interior de sua casa, no hebraico, no original, ele se refere ao aposento mais privado da casa. O aposento que era reservado às relações conjugais. A intimidade do casal também é motivo repetido de instabilidade, de sérias crises no casamento. E geralmente decorre de dificuldades, ausências, opiniões e necessidades diferentes de cada um do casal frente a este mesmo assunto. Neste aspecto, sobre privar a intimidade um do outro, vejamos o que o apóstolo Paulo ensina. Agora eu preciso ler para vocês a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, verso 3 a 5. Preste bem atenção. É um texto autoexplicativo, pouco preciso falar depois dele. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e consequentemente, novamente, vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. É a palavra do Senhor, nossa regra de fé e de prática. Texto acima nós retiramos dois assuntos principais, que eu quero pensar com você. Do dever de atender o outro fisicamente, na sua intimidade, e também que a privação traz um cenário de fragilidade. Nós passamos a dar espaço para a ação do diabo sobre as nossas vidas. A primeira coisa que eu quero dizer é que sexo é só depois do casamento. Qualquer outro tipo de perspectiva, ela não é bíblica, não é pautada na palavra. Inclusive no texto acima, refere-se a marido e esposa, cuja conceituação só se adquire depois do casamento. O que costuma dizer em outros países, aqui no Brasil não acontece isso, é que o sexo é utilizado por vezes como moeda de troca. Se eu quero algo, ele acontece. Se eu estou feliz e contente, ele acontece. Mas se eu estou bravo, se eu estou chateado, ele não acontece. Aí eu posso até inclusive utilizá-lo como punição. Faço greve. O que não é inteligente, porque como nós vimos na palavra, a gente começa a abrir espaço para o tentador. Não mudando de assunto, mas tentando explicar com exemplo, eu vou falar sobre economia doméstica, trabalhando esse assunto. Eu faço uma pergunta, por favor, vocês me ajudem com a resposta. Quando você vai fazer compra para sua casa, é mais inteligente você ir de barriga no mercado, de barriga cheia ou de barriga vazia? Cheia. Óbvio que é cheia, isso mesmo. Todo mundo aqui é fera de economia doméstica. E sabe por que é melhor ir no mercado de barriga cheia? Porque quando a gente está de barriga cheia, a gente só compra o que é necessário. A gente nem gasta tempo em fileiras à toa. A gente nem gasta tempo olhando produtos que a gente não costuma consumir. O que eu quero dizer para vocês é que você deve mandar o seu cônjuge para o mercado da vida de barriga cheia. Seu cônjuge tem que andar, sabe como, no mercado da vida? Satisfeito. Porque às vezes o cônjuge está perambulando pelo mercado da vida, passando em corredor que ele não devia passar. O cônjuge começa a olhar produtos e mercadorias que ele não deveria olhar, por vezes cogitando em comprar coisas para levar que ele não deveria comprar.
E nem é hábito dele fazer isso. Mas sabe por que ele faz? Porque ele está de barriga vazia. Quero dizer para você, seja inteligente. Não brinque com isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Seus desajustes, as suas chateações, não pode ser o maior do que o seu zelo pela sua família, pelo seu casamento, pela sua casa. E sobre os filhos? Falamos sobre a intimidade, mas ela nos remete aos filhos. E sobre os filhos? Não tem então como ter os rebentos da oliveira, numa forma natural, com exceção de adoção e outras situações, mas nós não temos como ter os rebentos da oliveira sem intimidade. Eles são fruto disso, da intimidade do casal. E a palavra nos diz que eles são herança do Senhor. Salmo 127 está lá. Filhos são herança do Senhor. E o texto ele finaliza fazendo um comparativo entre ter esposas e filhos, fazendo comparativo a plantas importantíssimas, como a videira e a oliveira. Enchendo a casa como um sinal de bênção, um sinal de fartura, um sinal de cuidado do Senhor. E Jesus sobre intimidade, o que Jesus fala? Jesus que é a solução para os problemas da família. Jesus, ele disse assim no capítulo 10 de Marcos: por isso deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Nada mais exemplificativo, nada mais ilustrativo do que essa fala de Jesus. Que inteligência! Jesus fala de intimidade, dizendo para nós, quando dois viram um. Consegue entender? Peço atenção para você olhar para esse texto. Jesus é sutil, Jesus não é agressivo, não fala de forma grotesca. Ele traz o ensino que nós sejamos uma só carne. Nós dois viremos um, o marido e a esposa. E no texto não tem indicativo de que de virar uma só carne de vez em quando. De vez em quando. Me dá mais uma ideia de sempre. A gente é sempre uma só carne. Problemas, então, da família que Jesus cuida: improdutividade, intimidade. O terceiro problema é ruptura de gerações. O texto acaba declarando a bênção do Senhor a ponto de ver os filhos dos teus filhos, lá no verso 6. E quem é que são os filhos dos teus filhos? Os filhos dos teus filhos são os netos. A propósito, esses dias, aqui na nossa comunidade, teve alguns irmãos que estavam radiantes, transbordantes de felicidade. Sabe por quê? Os filhos estavam grávidos, iam ser avós. E essa alegria contagiou todo mundo que conhece-os. Que coisa boa ver a multiplicação. Salomão no seu alto do seu saber, no capítulo 17, na primeira parte do verso 6, diz que coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Dias desses eu já havia pensado sobre os netos e sobre essa relação entre neto e avó. E aí, algo que se diz é que os netos são estragados pelos avós. E eu comecei a pensar sobre isso. E eu comecei a ter algumas conclusões que eu quero compartilhar com você. A primeira delas é que talvez os avós estão gozando agora de uma vida mais estabilizada. Pode talvez se dar até ao luxo de comprar algumas coisas que não puderam comprar para os seus filhos. Até porque no envelhecer dos avós, os seus filhos já estão prontos. Traz um descompromisso, alivia a pressão. E remete à certeza, talvez, de que eu posso comprar sim. Ou uma pergunta: eu vou guardar para quê? Eu vou guardar por quê? Vou cuidar de quem eu gostaria de cuidar, meus netinhos. A segunda coisa que eu parei para pensar é que com as experiências, com o passar dos dias, os avós de hoje talvez foram duros pais ontem, durante a formação de um caráter.
E aí eles foram aprendendo que dá sim para ensinar, mas ensinar de forma mais amorosa, ensinar de uma forma mais branda. É experiência. Terceira coisa que eu pensei é que os avós vão percebendo que vale mais pessoas do que coisas. Então, os avós é aqueles que têm condições de parar tudo, abaixar e olhar no olho, coisa que nem sempre os pais no corre-corre da vida têm tempo. Alguém já disse, isso eu já vi esse relato, mas eu não sei a origem, a autoria, de que eu gosto de ficar na casa da minha avó porque ela tem tempo. Lá o meu avô tem tempo. Aqui em casa ninguém tem tempo, está todo mundo correndo. E os avós são aqueles que pode pegar no meio da tarde, que privilégio, não é? Já aposentou, já está com a vida arrumada, pega na mãozinha do neto e vai tomar um sorvete escondido. Ai, que sabor! Sabe quando o neto esquece disso? Nunca mais. Não para não, viu, vô e vó, de fazer isso. A minha mãe e o meu padrasto, ele tem nós chamamos ela de Momô, nossa filha mais nova, eles têm algo assim muito especial, dentro disso que eu estou falando. Existe um ritual. Toda sexta-feira a Momô vai lá para casa. Vai lá para casa da minha mãe e sexta-feira é o dia da pizza, é o dia oficial da pizza daquela casa. No amanhecer do sábado, eles vão para a padaria, o café da manhã da padaria. Tem registro, vai para a internet, é um acontecimento. Com expectativa se espera aquele momento. E se você me perguntar, e quando a Momô não vai lá para aquela casa, tem isso? Não tem isso. Só tem graça por conta daquela composição. Quem não tem experiências maravilhosas guardadas no baú da memória dos avós, aquela que o coração aperta. E a gente, quando pensa nelas, sempre encontra duas coisas: simplicidade e amor. Vô e vó mostra que não precisa de dinheiro, não. Tem coisa que é mais valorosa, muito mais do que isso. Pensar em vô e vó, dá até para sentir o cheiro da comida. Pensa um pouquinho. O cenário parece lindo, é assim, é verdade. Mas quando falta entendimento, a gente vai percebendo que tem gente que tem coragem de afastar os netos dos avós. Briga com o pai, com a mãe por alguma coisa, a primeira coisa, não vai mais na sua casa. Que falta de inteligência. Porque os avós estragam. Dessa forma que a gente falou, estraga amando, estraga cuidando. Não cuida direito. Ou às vezes na casa do avô e da avó tem uma cultura diferente da praticada dentro da sua casa. Tem famílias que os netos nunca dormiram lá na casa dos avós. E que os avós não participam da vida dos seus netinhos. Então, vovós aproveitem enquanto há tempo, porque os netinhos vão crescer. Curtam. Papais, sejam menos chatos. Libera mais os netos. E netos, vivam isso intensamente, porque vai fazer falta. E sabe o que Jesus diz? Jesus diz sobre as crianças, Mateus 19, que nós deveríamos deixar vir a Ele as crianças. E as crianças, por óbvio que são os netos. Às vezes nós fazemos isso. Nós vamos impedindo as crianças de várias coisas, impedindo as crianças não apenas de chegar a Jesus, mas impedindo as crianças de serem abençoadas com aquilo que a família extensa pode proporcionar. Não impeça as suas crianças de acessar aos avós, porque é sinal de bênção do Senhor, segundo registra o texto que nós lemos. Improdutividade, intimidade, ruptura de gerações. E por último, ausência de Deus. É o último problema que o texto nos remete ao que eu quero compartilhar com vocês. A ausência de Deus, que Cristo vem para solucionar na nossa família. O texto que nós lemos, logo de início nós temos dois momentos. O primeiro deles, no primeiro versículo, e depois, quando nós encaminhamos para o quarto versículo, repete que o temor do Senhor abençoa. Em outras palavras, que nós devemos estar próximos de Deus. O texto inicia assim, que é bem-aventurado aquele que teme a Deus, que anda nos seus caminhos, e depois nós vamos percebendo na estrutura do texto, que o verso 3 se conclui no verso 4, que é bem-aventurada a família que teme ao Senhor. Você que deixou sua Bíblia aberta, você vai poder acompanhar comigo. E o texto diz assim: a tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, os teus filhos como rebentos da oliveira, roda a tua mesa.
eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. De modo claro, a gente vai percebendo que quando nós estamos tementes ao Senhor, estamos próximos de Deus, a gente atrai a bênção do Senhor. E o que será que é esse temor do Senhor? À primeira vista, a ideia de temor é aquilo que causa medo, que causa espanto, mas eu não consigo olhar para Deus dessa forma. Me sugere mais olhar para Deus como um pai, que é zeloso, que é cuidadoso. Quando a gente fala de temor, dessa ideia de espanto, é porque às vezes a gente compara em colheita que nós fizemos. E isso é princípio, isso não falha. É princípio da palavra. Vale para o ímpio e vale para aquele que é crente em Jesus. Que conforme nós semeamos, nós iremos colher. Que se nós queremos bons frutos, nós temos que selecionar boas sementes. Se nós selecionarmos más sementes, nós vamos ter uma colheita ruim. E quando nós falamos de temor, nós nos deparamos com o texto, tanto em Provérbios 9, como em Salmo 111, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tá, mas e como a gente deve se portar diante das situações? O que eu preciso temer? O que eu preciso fazer? Vou dizer que é simples, é feijão com arroz do crente. É conhecer o Senhor, é ler a sua palavra. Aí é andar nos seus preceitos. E vir ao culto não é suficiente se você não tiver um relacionamento com Deus. Se você não se relacionar com o Senhor por meio da palavra, por meio de uma vida de oração. Se você não buscar viver uma fé genuína. E Jesus diante disso? Como que Ele fez? Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, Ele se submeteu, foi obediente e buscou a presença do Senhor. As práticas espirituais não são fáceis. Parece fácil orar, e se eu te desafiar a ler um capítulo por dia, parece banal agora, mas ao passar do tempo a gente vai percebendo que é um desafio muito grande. E coloquei uma meta muito irrisória, um capítulo por dia. Mas não é fácil. Se depender da gente, do nosso querer, a gente não faz isso. Jesus, sobre o querer, quando a gente olha para Jesus no Getsemane, sabendo do momento difícil que estava reservado para Ele passar, que ia concluir, iria se consumar na cruz, Ele se retirou para orar, orou ao Pai, e disse assim: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não fosse como Ele queria, mas fosse como o Pai queria. Jesus sempre quis isso, sempre quis o Pai perto. Jesus sempre retirava para orar. Jesus sempre era obediente. Permita ser conhecido. Permita aprender. Permita se relacionar com Deus. Pois essa proximidade pode mudar, não apenas a sua vida, mas ela pode mudar a sua família.